Olá, eu sou o Arthur Ribas e esse é mais um vídeo do Projeto Gênios, um projeto que te ajuda a construir legados de contribuição social, ou seja, um projeto que te ajuda a ajudar outras pessoas. E no vídeo de hoje a gente vai discutir por que e como definir a sua causa, né? Sua missão, o objeto, fim da existência das suas organizações, das suas iniciativas sociais. Eu pontuaria aqui que esse seria o ponto de partida para você desenvolver as suas iniciativas, né? Entender um pouco mais sobre cada uma dos diferentes tipos de iniciativas e definir a sua causa, o seu propósito, a sua missão, o objetivo de existência da sua organização. No vídeo que nós falamos sobre os diferentes tipos de iniciativas, foi abordado que o tipo de organização que você vai escolher depende muito da sua causa. Então, a ideia de hoje é a gente justamente esmiuçar um pouco mais sobre este assunto específico. Por que e como definir a sua causa, a sua missão. Escolher o seu grande objetivo de vida e, consequentemente, o grande objetivo de vida das suas organizações, dos seus projetos, tá? E por que é importante decidir isso? Toda empresa e toda organização, ela só existe se ela tiver algum grau de utilidade para a sociedade. Existe uma atividade fim para a qual as organizações são criadas. Geralmente, elas resolvem algum tipo de problema, né, ou aliviam um determinado tipo de dor, de sofrimento, ou ajudam as pessoas a alcançarem determinado tipo de sonhos. Então, se as pessoas não conseguem alcançar os sonhos ou têm dificuldade de alcançar os sonhos e você ajuda essas pessoas a alcançar esse sonho, esse grande desejo, você está tendo uma utilidade. Ou, se as pessoas enfrentam um determinado tipo de sofrimento, de problema, de dor, né, e você, através das suas organizações, seja uma empresa, seja uma associação, uma fundação, enfim, você ajuda essa pessoa a resolver esse tipo de problema, você também está tendo uma utilidade. Então, o ponto de partida aqui é entender que se as empresas precisam estar ali resolvendo problemas para que elas possam existir, né, nós, como pessoas físicas, também precisamos. Então, é muito comum, né, as pessoas chegarem na fase idosa, né, da vida, na terceira idade, e passarem a sentir-se mais depressivos, né, terem uma tendência maior à depressão. Por quê? Porque se a pessoa chegar nesta fase da vida e não se sentir mais útil, né, existe uma grande possibilidade dela evoluir com depressão, com, enfim, tristeza, falta de sentimento de propósito, de pertencimento, enfim. Nós deixamos de produzir felicidade, produzir satisfação com a vida a partir do momento que nós deixamos de desempenhar alguma atividade que seja útil para a sociedade. Alguma atividade que faça despertar em nós o sentimento de importância, de que aquilo que você está fazendo tem impacto, tem relevância no meio em que você vive. Algumas pessoas têm essa vontade de impacto de serem úteis no nível mais macro, né, e algumas pessoas no nível mais micro, né, no ambiente que eles vivem, na família, enfim. Mas o que é importante a gente entender é que todo mundo tem uma necessidade de se sentir útil, de se sentir importante, de desenvolver algum tipo de atividade que façam despertar nelas esse sentimento de pertencimento. E assim, eu gosto de pontuar aqui que existem 3 fases nessa questão da definição de causa, né, de propósito, e na implementação disso na vida real, né? Então, eu sou muito a favor da prática, muito a favor de você levar todas as definições estratégicas da sua vida para a prática. Então, eu pontuo aqui que existem 3 grandes fases, né? A primeira fase é a fase onde você vai descobrir a sua finalidade, né, o seu propósito, a sua missão, onde você, como pessoa física, encontra ali a sua razão de existir. Aquilo que te brilha os olhos, aquilo que você gosta bastante de fazer, aquilo que você tem habilidade de fazer, e aquele setor específico da vida onde você gosta de utilizar tudo isso que você é bom, que você gosta de fazer, para ajudar a resolver aquele tipo de problema. Então, como que eu descubro a minha causa, né, o meu objetivo de vida? Isso não é alguma coisa simples, né, que você descobre da noite para o dia. Muitas das vezes você deixa essa ideia de descobrir a sua causa incubando ali na sua cabeça. Você vai dormir e acordar pensando nisso. Mas basicamente, você respondendo essas 3 perguntas, você pode ter um grande direcionamento para você descobrir ali a sua causa. Quando você responde o que você é bom, o que você sente que você tem habilidade em fazer, o que você gosta de fazer. Existem coisas que nós temos paixão, tem coisas que nós temos habilidade. E o terceiro ponto é você descobrir a demanda. Então, o que existe no mundo que te incomoda, que você pode utilizar isso que você é bom, isso que você gosta de fazer, para ajudar a resolver? Então, quando você junta esses 3 pontos, paixão, habilidade e problema que você gostaria de dar, a sua contribuição, né, em direção à resolução, isso te ajuda a definir a sua causa, tá? Então, uma outra forma que é possível também, que lhe ajuda a descobrir a sua causa, é você imaginar a seguinte situação. Imagina que você está no último dia da sua vida, último dia, você está no hospital, você está sabendo, sentindo ali que naquele dia vai ser o dia de você ir embora. Você já está ali com seus 100 e poucos anos. E aí vai chegar uma pessoa que vai te perguntar neste último dia, vai olhar para você no fundo dos seus olhos e vai lhe perguntar: o que você fez ao longo da sua vida inteira
que te permite ir agora com um sentimento de dever cumprido. E aí, se você souber a resposta exata para dar para essa pessoa, né, nessa situação, essa resposta é a sua finalidade de vida. Você imagina que no último dia da sua vida você vai poder olhar para trás e vai dizer: a minha vida teve sentido uma vez que eu contribuí para o desenvolvimento das pessoas, seja ele em nível físico, seja em nível psicossocial, seja em nível profissional, seja em nível moral, de modo a construir uma sociedade de pessoas mais felizes, mais saudáveis e conectadas. Então essa é a minha finalidade de vida. Então a partir do momento que eu exerço ações no meu dia a dia em prol dessa finalidade, eu crio, né, eu produzo felicidade, eu produzo satisfação com a minha vida, eu produzo energia, eu consigo produzir a motivação necessária para fazer as coisas do meu dia a dia para alcançar isso. A definição da causa, do propósito, te ajuda a encontrar a motivação necessária, a desenvolver o autocontrole, né, necessário para você exercer as atividades meio que são necessárias para você alcançar o seu objetivo final. Então, ao longo da vida, várias ações vão ser necessárias serem realizadas que não são tão prazerosas, né? Você precisa, muitas das vezes, ter todo um tipo de cuidado, seja com o seu corpo físico, seja algumas atitudes de controle emocional, seja algumas atitudes com pessoas, né, com network, enfim. Tem todo um conjunto de atividades que nem sempre são aquelas que você se sente mais motivado em fazer, mas uma vez que você tem em mente que aquilo dali vai te alcançar a alcançar o seu objetivo maior, você se sente mais motivado, você consegue encontrar a motivação necessária. Então, a definição do propósito te abre infinitas possibilidades para você ir alcançar resultados que ninguém alcança. Porque hoje em dia é muito comum as pessoas não terem isso bem definido, não saberem onde elas querem chegar, não ter a sua causa bem definida. Então elas vão vivendo, né, deixando o barco levar. Né? Elas estão navegando num barco sem motor, sem leme, enfim, é a onda que leva. Então as pessoas tradicionalmente são forçadas ali a escolherem uma área que vão seguir na vida, né, de atuação profissional ali nos seus 16, 17, 18 anos, adentram ali numa faculdade, que muitas das vezes elas descobrem no meio do caminho que nem tem nada a ver com elas, mas por haver uma pressão ali de que não, ela tem que ter um título, tem que ter um ensino superior em determinada área, e por ela já ter começado aquilo, ela acaba desenvolvendo todo o resto da sua vida numa área profissional que nem é aquilo que de fato causa nela um sentimento de pertencimento, um sentimento de satisfação com a vida. Então, eu acho que existe, né, uma falha muito grande aí do modo como nós somos conduzidos na educação. Nós praticamente passamos ali nosso ensino fundamental, ensino médio, todo aprendendo conceitos, conhecimentos técnicos que vão nos ajudar a passar numa prova de vestibular. E existe uma cultura que defende que a gente precisa entrar numa faculdade para poder desempenhar ou ter algum tipo de sucesso na vida. Logicamente não estou dizendo que não precisa, mas, como eu já disse em outros conteúdos, é apenas um caminho. E você decidir exatamente isso nos seus 16, 18 anos de vida, existe uma grande probabilidade de você escolher um caminho errado, um caminho que não vai te proporcionar grandes sentimentos de realização. Então, eu acredito que existe essa falha, esse grande número de pessoas que não se sentem felizes, né, ou se sentem vazias, porque elas não são direcionadas, primeiro, para descobrirem o seu propósito, né, a sua finalidade, a sua causa, e segundo, que por não definir isso, essa questão do propósito, elas vão seguindo uma cultura ali, todo mundo faz faculdade, todo mundo tem que fazer, todo mundo vai para a escola, todo mundo repete padrões de comportamento, de ações, sem refletir, sem racionalizar qual é a causa, qual é o objetivo por trás daquilo. Então ela vai entrando deixando a vida levar, né, e vai acabando por sentir lá no meio da vida que tem algo faltando, tem algo que não está se encaixando, né? Porque, basicamente, não tem um objetivo claro, bem definido do que ela quer alcançar. Então, o fato de nós não sabermos o que queremos, ou por não sermos motivados a definir exatamente isso, que muitas das vezes nós não nos sentimos preenchidos e realizados. Eu gosto muito de estudar as Blue Zones, né, que são as áreas ao redor do mundo onde vivem as populações mais longevas, né, as populações que facilmente chegam aos 100 anos e chegam com saúde. E um dos grandes motivos que levam essas pessoas a viverem, a alcançarem esse grau de longevidade, é justamente o fato delas terem um propósito bem definido. No Japão, né, existe uma ilha chamada Okinawa. Lá eles até têm uma definição específica para isso, né, que é o Ikigai, que é basicamente isso, você ter um propósito, uma finalidade de vida bem definida, um motivo para você acordar todas as manhãs. Então, vários estudos já foram feitos nas Blue Zones para elencar quais são os fatores que de fato fazem essas populações chegarem aos 100 anos e chegarem com saúde. Fora todo o aspecto de alimentação, o aspecto social, existe essa questão da definição de ter uma causa de vida bem definida, tá? Bem delimitada.
ter uma razão pelo qual acordar todos os dias. Isso é de extrema importância, seja para você viver muito, seja para você viver bem, viver com saúde e com felicidade. E aí, beleza, existe um outro tipo de estudo também, feito pelo Napoleon Hill, um dos grandes nomes ali, autores, né, das grandes obras dentro da ciência ali que estuda ali o sucesso, né, as pessoas e as organizações bem-sucedidas. E um dos grandes pontos elencados pelo Napoleon Hill, né, que entrevistou milhões de pessoas de sucesso ali nos séculos passados, foi que essas pessoas tinham propósitos bem definidos, tá? Tinham uma ambição ali, tinha sempre em mente aonde elas queriam chegar. E o fato de você ter isso ajudava essas pessoas a construírem grandes legados, grandes organizações de impacto aí na sociedade. Então, um dos primeiros pontos aqui para a gente zerar esse jogo da vida é você ter definido a sua causa, a sua finalidade de vida. E aí, um segundo ponto, né, que logo em seguida, após a definição da sua causa, é você viver em prol desta causa. Então, a partir do momento que você tomou a decisão, que você conseguiu descobrir o que te brilha os olhos, o que você quer utilizar todas as suas forças em prol daquilo, né, o que te incomoda no mundo e começar a utilizar todas as suas potencialidades para contribuir para a resolução daquilo, e você começa a trazer isso para o seu dia a dia, para a sua prática, você estará avançando em mais um nível do jogo da vida, né? Você está zerando mais uma fase do jogo da vida. Então, o segundo ponto, após a definição do propósito, é você viver em prol deste propósito, você executar ações no seu dia a dia que te ajudem a chegar mais próximo desse propósito. Então, vários estudos já foram conduzidos, né, sobre felicidade, estudos de autores da psicologia positiva. O pai da psicologia positiva, né, o Martin Seligman, ele passou a desenvolver os seus estudos de um incômodo dele do caminho que a psicologia tradicional estava seguindo, né, muito mais ali para o lado do estudo das doenças, né, e ele passou a perceber que se chegasse alguém querendo uma orientação de como se sentir mais feliz, não existia ali uma ciência, uma base de dados científicos para ajudar essas pessoas, né, na condução de estados mais felizes, né, de estados de maior satisfação com a vida. E ele passou a desenvolver uma série de estudos nesse sentido. E um dos pontos, né, que já está bem estabelecido, que conduz as pessoas a essa sensação de felicidade, de pertencimento, é justamente você desenvolver ações na sua vida em prol do seu propósito. Quando a sua vida profissional ela se torna uma extensão da sua finalidade de vida, bingo, você finaliza, você zera essa segunda fase da vida. Então, um segundo nível onde a gente deveria alcançar, né, pensando em construir uma vida de legado, uma vida de contribuição social, é linkar a nossa atividade profissional com a nossa finalidade de vida. É fazer com que a nossa pessoa jurídica que nós vamos desenvolver na nossa vida, que ela tenha um propósito congruente com o nosso propósito pessoal. Então, quando você ou constrói uma organização nesse sentido, ou participa ou trabalha para uma organização que tem uma finalidade congruente com a sua finalidade, bingo, você atinge um outro nível de satisfação com a vida. E aí um outro problema que pode surgir aqui é justamente pelo fato de nós não conseguirmos identificar o nosso propósito cedo da vida, né? Quando temos uma percepção de causa, de propósito, geralmente nós já fizemos uma escolha de atividade profissional. E aí, muitas das vezes, a gente acaba levando uma vida paralela entre a atividade profissional que a gente exerce para oferecer para a gente nosso sustento e a nossa atividade que, de fato, nós exercemos pensando em nos trazer sentimento de realização. Você imagina o quanto que isso não poderia ser evitado se desde cedo nós fôssemos estimulados a encontrar na nossa causa, nosso propósito, né? Nós já poderíamos desenvolver toda a vida no sentido de exercer algo que seja compatível entre aquilo que a gente exerce de atividade profissional e aquilo que a gente gostaria de exercer de atividade de realização. Eu gosto aqui de sempre explicar, né, que existem as atividades meio que nós fazemos, né, que são as atividades que nós fazemos, né, porque elas vão fornecer os recursos necessários para que a gente desenvolva, né, os nossos projetos. E existem as atividades fim, que são de fato as atividades que vão ter um impacto direto. Então, se eu estou estudando, se eu estou me formando, me aperfeiçoando, isso é uma atividade meio. Se eu estou criando networking, se eu estou desenvolvendo uma atividade econômica para me gerar recursos financeiros, isso é atividade meio. Então, o grande problema é quando eu começo a ver a atividade meio como uma atividade fim. Então, nós não encontramos sentimento de preenchimento em atividades meio. No processo de geração de renda exclusivo, ninguém se sente preenchido por estar produzindo dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele é uma atividade fim. Ele vai potencializar, vai te ampliar as possibilidades de alcançar os seus objetivos. Quando nós passamos a ver, por exemplo, relacionamento, dinheiro, estudo, né, produção científica ali, por exemplo, como atividade fim, isso pode conduzir para um estado de vazio, de ausência ali de preenchimento. Agora, quando nós construímos tudo isso daqui, construímos uma família, construímos nossa base de relacionamentos, de amigos, nós construímos ali nossa base intelectual, né, nosso estudo, nossa base financeira, tudo isso daqui vai te dar
meios, suporte para você desenvolver a sua atividade fim, né, na sua plenitude. E o que seria atividade fim? Aí seria de fato o seu projeto. Seria a construção da sua empresa, a construção da sua organização, seria de fato a atividade de resolução do problema que a sua organização ou que a sua empresa desenvolve. Meu sonho, por exemplo, é construir uma escola. Minha atividade fim é ter a minha escola construída, ajudando ali milhões de crianças a serem transformadoras de realidade. Então, eu sei que para eu chegar nesse nível, né, de atividade fim, né, de ter uma escola funcionando física ali, gigantesca, impactando milhões de pessoas, tem um monte de atividades meio que eu vou ter que fazer, né, de meio de percurso, para poder alcançar esse nível de estabelecimento, de organização. Eu vou precisar me educar, eu vou precisar juntar recursos financeiros, vou precisar ter uma base de pessoas que têm propósitos semelhantes que o meu. Então tem todo um conjunto de coisas ainda que eu preciso desenvolver para eu poder alcançar esse objetivo fim. E um dos grandes problemas aqui é que as pessoas acabam se perdendo nas atividades meio. Então, ou elas acabam considerando as atividades meio como um dos grandes objetivos de vida delas. Ela passa a ver ali a construção da família, a construção de patrimônio, a construção ali de uma base de amigos, como se fosse o grande fim da vida, né? O grande objetivo final da vida, né? Como se fosse só isso. Só a base de prazeres, a base de familiar, só a base financeira. E dentro dos estudos de felicidade, né, se percebeu que não era só isso, né? Não bastava ter só o nível de renda, o nível de escolaridade, o nível de base familiar, uma base de apoio, tudo isso te ajudava a alcançar o nível ok de senso de realização. Porém, o nível máximo ali de realização e de felicidade só era alcançado se você pega tudo isso daqui e utiliza em prol da sua causa, em prol da sua finalidade. E aí é quando eu quero introduzir aqui a fase 3, que é quando você consegue desenvolver um nível de atividade profissional que seja totalmente compatível com o seu objetivo de atividade fim, né, com o seu objetivo de atividade de realização. Então, quando todos os seus pré-requisitos ali de vida, né, de recursos de vida, ou seja, a sua base familiar, a sua base de amigos, a sua base de financeira, a sua base de conhecimento, tudo isso você consegue alcançar isso, você consegue proporcionar isso para você a partir da sua atividade que te dá senso de realização, você atinge o nível máximo ali, a fase final ali do jogo da vida, né? Quando você consegue fazer da sua atividade profissional a sua atividade de realização e a partir delas você consegue ter um impacto social, né? Resolver determinado tipo de problema social e te dar esse sentimento de importância, de utilidade para a sociedade, mas essa atividade também te gera recursos, né? Que te permite ter ali a sua base financeira, a sua base de amigos, sua base familiar, sua base de conhecimentos, né? Sua base intelectual. Então, quando você linka tudo isso e você consegue unificar, né, todas as suas atividades meio e fim, né, tudo numa atividade só, você atinge o nível máximo ali de felicidade, de senso de realização, de propósito na vida. Então, quando eu consigo desenvolver um empreendimento, por exemplo, uma organização que resolve determinado tipo de problema e eu ainda consigo prosperar com isso, bingo, né, eu zerei a vida. E assim, existem duas formas de você alcançar isso. Tá? Digamos que você já está numa atividade profissional, você já tem ali um empreendimento que te dá um determinado tipo de sustento e apesar disso não ser exatamente aquilo que você gosta na vida, aquilo que te dá mais senso de realização na vida, o que você pode fazer? Então existe uma primeira possibilidade, que é quando você desenvolve ali um sistema, uma empresa que, por exemplo, consegue funcionar independente de você e aí você tem total liberdade de tempo e de recursos para investir na sua atividade de realização. Beleza, isso é uma forma. Não necessariamente, eu já montei aqui uma empresa, ela já funciona, está toda redondinha, ela já me oferece tudo que eu preciso ali de recursos financeiros e eu preciso ir lá só uma vez ou outra só para ver como é que tá. Beleza, esse é o nível. Você não precisa vender tudo só porque agora você descobriu que a sua causa é, por exemplo, educação, e você tem uma empresa onde você vende roupas e isso funciona muito bem. Não, você não precisa trocar tudo de uma vez. Você pode tranquilamente exercer os dois, né, tentar ao máximo automatizar ali os processos da sua empresa para que ela continue funcionando independente de você. Mas, uma vez que você consegue montar um sistema a um ponto onde não lhe consuma ali o tempo que você julga que é importante para você desenvolver as suas atividades de realização, beleza. Uma segunda possibilidade por exemplo, você juntar bastante recursos, né, advindos ali de alguma atividade, investir isso em outras organizações, né, seja como investidor mesmo, seja como ações, né, e a partir dos rendimentos desses investimentos, você consegue viver, você consegue desenvolver e desempenhar as suas atividades de realização. Não necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso unificar tudo de uma vez. Eu posso desenvolver atividades paralelas, desde que eu consiga alcançar um nível
de desenvolvimento desses investimentos ou desse empreendimento para que eu consiga ter total liberdade de tempo e de recursos para desenvolver as minhas atividades de realização. E um segundo ponto é quando eu, de fato, unifico os dois. Quando eu tenho uma atividade econômica, seja na minha organização, seja na minha empresa, que me permite desenvolver a minha finalidade de vida, ou seja, atuar no problema que eu quero resolver do mundo, né, utilizando ali todas as minhas potencialidades, minhas habilidades e fazendo aquilo que eu gosto. E eu consigo ter impacto e ainda consigo sobreviver disso, consigo prosperar em cima disso. Eu tenho, por exemplo, monto uma escola onde eu consigo trabalhar ali com volume, ofereço preços baixos, mas eu consigo trabalhar com volume e essa escola eu consigo ter um impacto com ela, né, no meu público-alvo e eu consigo gerar recursos, prosperidade em cima disso. Então, isso também é uma segunda possibilidade. Aqui, sim, eu diria que é um nível máximo de sucesso ali, de satisfação pessoal na vida, onde você consegue atingir o nível de proposidade, que é quando você linka o seu propósito com prosperidade. Quando a sua atividade que te ajuda a alcançar ali o seu propósito é a mesma atividade que você exerce para lhe proporcionar prosperidade, lhe proporcionar os recursos que você precisa para sustentar você e sua família, enfim. Já tem se desenvolvido muito essa tendência das empresas, né, delas inspirarem os seus consumidores. Então, hoje em dia, as pessoas não compram mais exclusivamente o que você vende. As empresas compram o porquê que você vende o que você vende. O fato de você ter um propósito, de você levar isso para a sua empresa, para a sua organização, você consegue, a partir disso, inspirar outras pessoas que têm propósitos semelhantes aos seus. Então as pessoas se conectam muito mais quando você consegue comunicar o seu propósito, a sua causa no seu empreendimento e quando esse propósito é congruente com o propósito e com a causa delas. Então nós temos vários exemplos, né, de grandes lideranças no mundo, sejam elas pessoas físicas, né, Martin Luther King, Gandhi, ou pessoas jurídicas, grandes empresas, Apple e tudo mais, em que nós percebemos claramente um efeito de inspiração. As pessoas se inspiram nesses líderes, uma vez que elas percebem ali uma congruência de valores e de propósito. Então, se eu desenvolvo uma organização que tem o objetivo, por exemplo, de levar a educação transformadora para jovens, né, para que esses jovens possam ser agentes transformadores de realidades. E eu encontro pessoas que têm objetivos ou pelo menos interesses semelhantes a isso, existe uma probabilidade muito maior dessa pessoa ser, né, consumidora ali do meu produto, do meu serviço, do que alguém que nunca não tem menor tipo de interesse nisso, não tem menor tipo de brilho nos olhos quando se fala nessa causa, nesse objetivo. Ter uma causa bem definida e levar isso para a sua organização e conseguir fazer da sua organização uma extensão da sua causa, da sua finalidade de vida e conseguir comunicar isso, né, para o mercado, para os seus consumidores, para o seu público-alvo, existe uma grande probabilidade de você exercer um papel de inspiração nas pessoas. Né? O propósito, ele inspira, né, as pessoas. Então elas se tornam consumidoras uma vez que elas se sentem congruentes com aquilo que você prega, com aquilo que você acredita. Tá? As decisões, elas são tomadas muitas das vezes em nível emocional. Grande parte do processo de venda ele é feito no seu sistema límbico, né, que é um sistema mais emocional do seu corpo. Existe um sistema mais racional, beleza, que ele gosta ali de argumentos lógicos e você pode até convencer uma pessoa racionalmente a comprar o seu produto ou se tornar ali um consumidor seu, porém, é muito mais fácil você atrair a pessoa, atrair um possível consumidor ou a confiança de determinado público através de emoções, através de congruência de emoções, de valores, de princípios. Né? E a partir do momento que você consegue comunicar isso e o seu consumidor, o seu público-alvo se inspira nisso, a probabilidade de haver esse casamento ali entre você e o seu público-alvo é muito grande. Então, em resumo, pelo que a gente viu aqui, seja para eu viver mais, seja para eu viver com mais saúde, com mais felicidade, seja para eu desenvolver um empreendimento que inspire mais pessoas, que atraia mais pessoas, eu preciso ter uma causa, uma finalidade de vida bem definida. E a partir do momento que eu respondo aquelas 3 perguntas que eu falei no início, a partir do momento que eu busco utilizar as minhas forças, as minhas capacidades, as minhas habilidades em prol da resolução de algo que me incomoda no mundo, eu consigo caminhar mais para a definição, né, do meu propósito e posso passar a desenvolver todo um conjunto de ações na minha vida em prol disso, em busca disso, tá? E você vai perceber na prática que seu nível de satisfação com a vida vai se tornar bem maior. Né? E você vai encontrar motivação e desenvolver ali um autocontrole necessário para você fazer o que você imagine que você precisa fazer de atividade meio, né, que é necessária até você alcançar
ali o limite, o nível de liberdade econômica e de tempo para você desenvolver e focar exclusivamente a sua vida nas suas atividades fins. Ok? Então imagina que aqui você já entendeu, né, o porquê e o como você definir a sua causa. E no outro vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre os diversos tipos de exemplos, né, de causas existentes. Existem pessoas, como eu já falei em outros vídeos, que definem a sua causa em relação a um público específico, né, indígenas, idosos, crianças, determinado tipo de comunidades, né, tem gente que tem grandes projetos, por exemplo, em favelas, tem gente que tem grandes projetos em áreas rurais, tem gente que tem grandes projetos com quilombolas, com indígenas, enfim. Ou você pode definir a sua causa a partir de áreas específicas, né? Combate à pobreza, saúde, segurança alimentar, acesso à água, acesso a energias renováveis, enfim. Existem infinitas possibilidades e as pessoas sentem ali brilho nos olhos de forma diferente entre elas e a gente vai discutir um pouco mais especificamente cada uma dos tipos de causas num próximo vídeo. Tá bom? Esse foi um vídeo introdutório sobre essa questão de propósito. É interessante a gente fazer todo o link com a questão de valores e com a questão do legado, que é o que realmente importa, né? Que é o que realmente você vai deixar de físico aqui, né? O propósito ele é um grande objetivo, né? E o legado é aquilo que vai ficar de palpável de tudo isso. A gente vai também discutir num outro conteúdo detalhes, né, sobre essa questão do propósito do legado, como você transforma o seu propósito em, de fato, um legado. Hoje aqui nós já demos grandes pistas, né? Você linkar ali o propósito da sua pessoa física com a sua pessoa jurídica, tá bom? E aí a parte mais prática disso a gente discute no outro conteúdo. Então, me despeço de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, queiram compartilhar aqui qualquer tipo de história, queiram contar um pouco mais sobre os seus propósitos, seus legados, será um prazer receber a contribuição de vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais.